voltando ainda para o tema, né, dos estudos, como que você levava. Então, ele pergunta aqui, como que você corrigia simulado? Você tinha um jeito, uma forma como que você tentava extrair o melhor de quando você fazia um simulado, dos erros, dos acertos e tal? E eu passei no ITA. Depois de 5 tentativas frustradas, eu finalmente resolvi estudar apenas pelo BBF e consegui conquistar minha vaga. Então, em 2020, foi no meu segundo ano, assim, que eu passei para a segunda fase, era um medo que eu tinha de corrigir simulado. Que eu tinha medo de fazer simulado, eu tinha medo de corrigir simulado, porque eu tinha medo de ver lá como é que eu ia no simulado. Então, foi um erro, assim, que eu acho que foi o que me impediu de passar nesse segundo ano, nessa segunda tentativa. Porque, faltou muito pouco e eu fazia simulado, recebia nota, mas eu não corrigia. Então, ano passado foi uma coisa que foi assim, o ponto-chave do ano passado foi corrigir todos os simulados. E eu corrigia no estilo que o Lau fez, tem uma gravação na plataforma, que ele fala para separar por matéria, escrever o número da questão que você errou, a matéria que você errou e por que você errou aquilo ali. Para você ter um diagnóstico assim, do que você está errando, do que você mais está errando e qual matéria você mais está errando. Né? Então, se é atenção, se é bobeira ou se realmente é conteúdo. Então, isso foi essencial no passado. Todos os simulados que eu fiz isso. Então, era essa a forma que eu corrigia. Eu via resolução e fazia esse diagnóstico. E você percebeu algum padrão nos seus erros, assim? Porque, por exemplo, quando eu corrigia simulado, uma coisa que eu ficava muito puto da vida, era quando eu errava bobeira, né? E às vezes você vai errando uma continha ali, e às vezes a questão do ITA é muito extensa, né? E às vezes sua nota, às vezes questões que você sabia fazer reduz muito. Você tinha esse padrão e como você resolvia esse tipo de coisa? Em matemática, principalmente, era mais bobeira, porque era a minha matéria de mais facilidade. Então, eu achava que eu já sabia aquilo ali e fazia, às vezes, a questão muito rápido, e eu deixava passar detalhe. Em física, que era a minha pior matéria, geralmente eu não errava bobeira, eu errava por conteúdo mesmo. Porque eu sabia que eu tinha dificuldade naquilo ali, então eu prestava muito mais atenção em cada passo que eu estava fazendo. E aí, quando errava, é porque eu não sabia realmente a questão. E em química, geralmente era questão o show do milhão que eu errava. Porque em química tem umas coisas muito aleatórias. Aquela questão que apareceria facilmente no Luciano Huck, né? Então fica aí. E foi, inclusive, um erro na minha primeira fase. Porque, por incrível que pareça, no ITA, né, do ano passado, eu fui melhor em física do que em matemática na primeira fase. Só que era justamente para ter sido o contrário. Porque em matemática eu fiz assim mais rápido, deixei passar muito detalhe. E em física eu fiz com mais calma. Então, mesmo que você esteja confiante, é importante prestar atenção, assim, arranjar uma forma de não deixar pular nenhum passo, não perder nenhum detalhe. Né? Com certeza, né? Cuidado, uma revisão, assim. Como você disse, né? Teve um ano na segunda fase que tirou 3,75 em química. Né? Tá, que química já é uma matéria, né? No seu caso, seria foi mais em física. Em física, isso. Então, às vezes esse 0,25, não sei se foi o caso, mas às vezes 0,25 é uma conta que você erra. Então, assim, ou na média geral, uma coisa boba que se você tem a atenção, né? Você consegue tirar. Né? Então, muito importante isso da forma de correção, né, do simulado.